Lá vamos para a nossa segunda parte da aula, onde trataremos aqui da Revolução Francesa, mais especificamente agora, dos acontecimentos e do início da Revolução. Já falei anteriormente em que nós estávamos tratando do processo revolucionário, mas do processo pré-revolucionário, das causas. Então, analisando aqui o início da Revolução, o elemento que marca a Revolução do ponto de vista de atuação, não do ponto de vista político, é a queda da Bastilha, que é uma prisão onde estavam presos os deputados basicamente do terceiro estado. E aí, quando nós analisamos isso, a revolta que se instaura geral na França, ela é grande e gera um dos períodos fundamentais aqui da Revolução Francesa, que é o período do Grande Medo. Na verdade, não é um período, melhor dizendo, é uma fase que se instaura porque várias e várias pequenas revoltas acontecem e começa a saquearem, a população começa a saquear, a invadir igrejas, castelos e atacar os nobres. A notícia se espalha, inclusive, para os campos. E aí, muitos dos servos, muitos dos camponeses, eles começam a saquear, a queimar, a destruir. E a Bastilha, que é essa prisão, nós vemos aqui na imagem, uma imagem de época, ela é atacada, né, e muitos criminosos são soltos. Por quê? Tanto havia presos políticos, mas como havia também criminosos comuns. O que se quer instaurar no primeiro momento da Revolução, analisando aqui sem paixão, é um estado de confusão que proporcione a desordem. Muito pouco se fala sobre qual é uma estratégia de processo revolucionário. Muito se tem sobre a Revolução Francesa uma alta estima, ideais de beleza, de como foi maravilhoso. Não é o meu objetivo aqui fazer nenhuma detratação, nem tampouco um elogio à Revolução Francesa. Todos aqueles que analisam a história e pensam que o historiador deve estudar a história, deve pesquisar nas fontes e fazer o relato tal como está, e a partir daí surgir a sua análise. Então, o objetivo de qualquer processo revolucionário, primeiramente, é desestabilizar o governo que está. E a soltura de muitos presos que estavam na Bastilha, que não eram necessariamente presos políticos, é algo que para os revolucionários é necessário. Então muita gente fala, é uma prisão política, é falso, não é somente uma prisão política, é uma prisão importante, mas que havia também criminosos comuns. E soltar todos faz parte do ato de contestação do status quo daquela sociedade que estava aí. Então, instaura então esse período aí, esse grande medo, e dentro daquilo que foi a Assembleia Nacional Constituinte, começa-se a discussão, a partir de então, política sobre como seria esse primeiro país. Vão se formar grupos no parlamento. Esses grupos são os famosos girondinos, jacobinos e o grupo Pântano. A revolução vai se pautar, primeiramente, entre girondinos e jacobinos. Então é importante dizer, acima de tudo, que há um erro histórico em que costuma se dividir girondinos e jacobinos como direita e esquerda. Quero que você pare para analisar o seguinte aqui. Uma coisa que é importantíssima. Vejam lá. Vou tentar desenhar aqui para a gente entender. Nós temos de um lado o rei, certo? Vamos supor que aqui seja a coroa. E do outro lado, nós temos aqueles que são contra o rei. São os revolucionários. Percebe, né? Dependendo do espelhamento que você está vendo aí. Percebem que, vou botar aqui melhor da seguinte maneira. Percebam que se eu tenho, de um lado, aqueles que são defensores da monarquia e outros aqueles que são contra a monarquia, vou escrever aqui. De um lado, nós temos o R e rei. Do outro lado, nós temos o R de rei. Do outro lado, nós temos aqueles que são contra o rei. Então, aí sim nós temos aquilo que se costuma chamar de direita e esquerda. Porque neste primeiro momento, aqueles que querem conservar, né, então aqui de um lado o rei, e do outro lado aqueles que são
revolucionários, ou melhor assim dizer, aqueles que querem conservar, eles estão do lado oposto. E jacobinos e girondinos, eles estão do mesmo lado. Os girondinos aqui e os jacobinos aqui. Então, eles são opositores entre eles. Eles não podem simplesmente ser ditos que são chamados entre os grupos que são direita e esquerda. Verdade é que as pesquisas, a maioria falam que a divisão entre direita e esquerda está aí. Mas se nós analisarmos o contexto da época, o rei, a monarquia absolutista, é ela que é o Estado que está presente. E jacobinos e girondinos são a oposição. Ambos são grupos revolucionários. Agora, no momento em que, lá na frente, acabar com a monarquia, aí sim, o que sobrou, obviamente, é que os girondinos serão aqueles que serão mais moderados e os jacobinos mais exaltados. Aqueles que vão ser chamados agora de conservadores, são os girondinos, eles querem conservar a permanência que eles têm no poder, qual eles vão receber. E os jacobinos querem continuar progredindo, revolucionando, aumentando, radicalizando todo o processo revolucionário, porque querem que a revolução avance para chegar até eles. Certo? Feito esse esclarecimento, é fácil perceber que, aí sim, né, os girondinos sentavam à direita do parlamento, normalmente eram membros da alta burguesia, normalmente eles combatiam o crescimento do grupo chamado de sans-culottes, normalmente eles tinham um pouco da presença até de opiniões moderadas, classes média e baixa da burguesia, ou seja, pequena burguesia, média burguesia, mas o grosso do revolucionário mais radical estava centrado nos jacobinos, que é o chamado Partido da Montanha. Então, aquilo que é o Partido da Montanha, né, então a Revolução Montanhesa, estava normalmente à esquerda, na parte alta do parlamento. E aí, ele é formado por uma pequena burguesia, ou até uma média, e por trabalhadores, e eram apoiados também pelos sans-culottes. Então, nós vamos perceber que havia uma moderação e uma radicalização dentro desse partido. E existia um grupo, né, que é chamado de Grupo Pântano, normalmente centrava na parte baixa do parlamento, ao centro ali, e eles ficavam pendendo, né? A hora que estavam com os jacobinos, a hora com os girondinos. E aqui eu deixei para vocês uma descrição de algumas propostas típicas desses dois grupos. E aí eu quero fazer um outro alerta. Parem o vídeo, leia essas propostas e, agora que nós vamos falar de fases da Revolução, a Revolução tem idas e vindas, e é importante, para facilitar o seu aprendizado, que você perceba que se as propostas são um tanto quanto mais radicais, no momento que apaga a luz aqui, eu vou ficar acendendo, certo? Propostas são um tanto quanto mais radicais, nós vamos perceber que quem está na direção da Revolução são os jacobinos. As propostas são um pouco mais moderadas, tendendo à burguesia, proteção, a extensão de direitos, no sentido de direitos, mas apenas, né, da expectativa de direitos, de você ter o direito de igualdade, mas não necessariamente de uma política de efetivação dos direitos. Nós vamos ver que está na direção o grupo girondino, certo? Bom, nesse momento também se destaca da Assembleia a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Há um comentário aqui que eu quero fazer que é importante para o Enem. Veja, incluindo aqui a Igreja Católica, certo? Tem alguns documentos falando sobre a questão da dignidade humana, mas olhando do ponto de vista político-civil aqui, muitas vezes sob influência da Igreja, outras vezes não, nós temos uma série de documentos dos quais, normalmente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela ganha destaque como um dos principais documentos aqui que vão falar sobre os direitos do cidadão. Nós poderíamos falar na Inglaterra da Magna Carta, nós poderíamos falar do Bill of Rights, né, ou seja, a petição de direitos também na Inglaterra. Nós poderíamos falar da Declaração de Independência do ZEWA. Nós poderíamos falar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é esse aqui que nós estamos tratando.
nós poderíamos falar também de uma declaração pouco conhecida, mas o equivalente da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, se vocês pesquisarem, vamos ver a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né? Então, olhando do ponto de vista do Enem, isso aí. E todos esses documentos, eles são, de certa forma, aqueles que vão dar origem, primeiramente, àquilo que nós falamos de direitos individuais. E o que são os direitos individuais? São os direitos de se opor ao Estado. São os direitos fundamentais do cidadão. Daquilo que o indivíduo reagir hoje em dia contra ditaduras, mas outrora contra um Estado absolutista. Então, é interessante como ao longo dos séculos, né, das lutas políticas, nós vamos ver, por exemplo, a emergência dos direitos sociais, com as ideologias socialistas e diversas vertentes, em que nós percebemos em que há, por exemplo, a contestação de direitos individuais, como, por exemplo, a propriedade privada. Mas percebam que, na origem, a propriedade privada é justamente o direito de se opor ao abuso do Estado. É importante que se diga isso. Direito à vida, lá de John Locke, vida, liberdade e propriedade, surgiu justamente contra as monarquias absolutistas que abusavam. Magna Carta, a Petição de Direitos, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é aquele grito de dizer: ei, Estado, pare, você não pode invadir a minha liberdade mínima. Existem direitos mínimos que são os meus. E aí, posteriormente, de um conjunto de transformações, desse conjunto individual, posteriormente de um século posterior, da emergência das ideologias socialistas, em que vão falar sobre direitos coletivos, né, nós vamos perceber que alguns elementos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão são direitos individuais, outros que vão tentar levar já para direitos sociais, mas é sim com o socialismo que esse discurso vai ficar mais forte. Nós vamos perceber que vamos ter a chamada Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Então, se você pegar muito bem, dar uma analisada após a inteligência artificial, todos esses documentos, baixar, joga numa inteligência artificial, faz uma discussão com ela, tenho certeza que você consegue, por exemplo, uma boa série de argumentos, bons fundamentos para uma redação no Enem, e isso aí é uma garantia de que você consegue fazer praticamente todas as redações do Enem que vier. Então fica esse ponto aqui esclarecedor para a aula. Pode dar um print aqui nesses direitos que eu coloquei, certo? E faça isso, eu tenho certeza que você vai ter um grande sucesso para aquilo que se chama repertório para a sua futura redação do Enem. E pegando aqui o contexto da nossa Revolução Francesa, analisando isso aqui, ver como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela não é o auge, ela é uma continuidade de um caminhar, mas ela é fundamental porque também ela vai influenciar em direitos discutidos lá no século XIX, posteriormente, século XX, com a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Bom, continuando aqui, nós vamos falar então desta nossa primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, em que vão se destacar uma atuação da burguesia muito forte. A burguesia, a alta burguesia, a partir dos girondinos, eles conseguem ter uma forte atuação para tentar fazer um novo governo. E a primeira coisa que vai ser feito, vai estar desconstituído aí, são os privilégios dos antigos senhores de terra. A outra coisa, o confisco dos bens da igreja, inclusive tornando os padres funcionários do Estado, tirando aí, né, a função e a autoridade da Igreja Católica sobre a esfera religiosa, mas tentando transformar a religião em um instrumento de política de Estado. É já o início daquilo que nós vamos tentar chamar de laicização. Há, por essa parte, é preciso dizer, uma grande influência da maçonaria. Certo? Temos também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que nós vamos ver a ideia de igualdade de direitos, direito à propriedade privada, direito à resistência, direito a resistir à opressão, e vai se constituir aí a primeira Constituição da França, né, revolucionária, do qual vai definir que o governo vai ser uma monarquia constitucional
dividida em 3 poderes, mas, no entanto, proibindo direitos como, por exemplo, o direito de greve, proibindo o direito de formação de associação de trabalhadores. Percebem como, aquilo que eu disse anteriormente, nós vamos ver um avanço de direitos, mas há uma certa vedação a que haja um engajamento muito mais radical por parte dos trabalhadores? Isso é um sinal, como eu já tinha dito, de governo girondino. O que é que acontece? Temos aí a sua, é, a sua primeira fase da Revolução, um novo governo que garante que a monarquia permaneça no poder. Então, na primeira fase da Revolução, a monarquia continua normalmente no poder. O rei Luís XVI continua no poder. Porém, acima dele, acima da sua coroa, tem agora um documento constitucional e a limitação dos 3 poderes, lembrando que é uma ideia lá de Montesquieu, ministro. Bom, então nós vamos ver o avanço da Revolução, as propostas da Constituição, porém, o estado de guerra ainda estava acontecendo. E aí, diante da crise econômica, da não resolução dos problemas mais imediatos da população, e diante da tentativa do rei fugir para tentar reforço e retomar o seu poder absolutista, nós vamos ver a decretação daquilo que se chama de pátria em perigo, e a revolução vai avançar. Então, na fase da monarquia constitucional, nós vamos ver então com a declaração de pátria em perigo, a queda da monarquia constitucional, já que o rei tentou fugir, e a instauração de um novo governo republicano, e vamos ver uma nova fase chamada de Convenção Nacional. A Convenção Nacional, esse novo governo que vai ser instituído, vai continuar inicialmente sob o poder dos girondinos, mas tendo os jacobinos como oposição. O rei Luís XVI é destituído, ele vai ser capturado, e aí começa uma série de transformações mais radicais. Porque se inicialmente os girondinos estavam no poder e não conseguiram dar aqui a solução, porque tem governos estrangeiros tentando invadir a França para acabar com a Revolução, porque não conseguiu resolver os problemas econômicos de maneira imediata. Cria-se até um comitê de segurança geral para conter a oposição interna à guerra civil. Lembra que eu falei de conflitos internos? Vamos ter, então, a captura do rei e a decapitação de Luís XVI como uma forma de conter os ânimos e de dar um próximo passo. O governo da Convenção está, neste momento, sob direção ainda dos girondinos, começa a se radicalizar um pouco mais por forte influência dos jacobinos, e aí nós vamos perceber que não tem jeito, Luís XVI é decapitado, e em junho de 1793 há uma reviravolta no governo da Convenção. Ainda sob o governo da Convenção, nós vamos ver uma subfase chamada de Convenção Montanhesa, ou Convenção Jacobina. A Convenção Jacobina ela vai começar de junho de 1793 e vai se estender até 1794, e vão ser logo rápidos os jacobinos em tentar aprovar uma nova Constituição. E vejam que ela vai ser chamada de Constituição do Ano 1. Por quê? Porque no momento de aprofundamento, de radicalização, os jacobinos querem simplesmente acabar com toda a ordem que existia. Isso, inclusive, a substituição do calendário cristão. Então, a Revolução Francesa prega agora uma nova e total ordem social e a refundação da França. A França agora ela precisa ser refundada sobre novos parâmetros, que são os parâmetros revolucionários. Percebem a radicalização dos jacobinos? Então, começam então a aprovar uma nova Constituição que traz princípios como soberania popular, o voto que antes estava censitário, por renda, o voto universal, sufrágio universal masculino, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, certo? E o que é que vai acontecer? Diante do estado de guerra que havia, percebemos que, historicamente, e é um erro muito comum, pessoas pensarem que a Constituição do ano 1 ela começa a vigorar. Há uma discussão e há um acordo em que a Constituição fica pronta, porém ela não vai ser efetivada nos primeiros momentos. Por quê? Porque ainda havia muitos conflitos internos e existe agora
uma necessidade de proporcionar transformações mais radicais e também de conter a ameaça externa. Então, diante da Guerra Civil, a Constituição do ano 1 ela é congelada e aí vamos perceber que vai ser criado um chamado Comitê de Salvação Pública. A Convenção Montanhesa cria o Comitê de Salvação Pública com a ideia principal aqui de proteger a nova república contra seus estrangeiros e inimigos domésticos. Então, ela nasce com uma ideia básica de proteção. E o que é esse Comitê de Salvação Pública? É um comitê de revolucionários. Inicialmente foi formado por 9 revolucionários, depois se estendeu para 12, em que esses revolucionários, esses deputados, eles tinham funções mais específicas. É verdade, vai se destacar aqui a figura do Maximilien Robespierre, o Danton e o Marat, né? Eles têm linhagens, têm um certo alinhamento. O Danton é considerado um tanto quanto mais moderado, o Robespierre é o mais famoso, ele é realmente totalmente radical, ele tem o apoio popular dos sans-culottes, os trabalhadores, né, urbanos. E aí, esse comitê, que inicialmente tinha essa função de defender a França contra inimigos estrangeiros, ele, em dezembro de 1793, ele acaba se tornando o poder executivo. Ele começa a tomar ações de serviço público. Percebam que inicialmente ele não tinha essa função. Isso só vai existir em dezembro de 1793. A Convenção entrega esta função. E aí, o Comitê de Salvação Pública ele tem funções específicas para cada líder, para cada membro. Bom, eles começam a ter algumas mudanças mais radicais, mais populares, como, por exemplo, a instituição de leis do preço máximo. É uma coisa que já acontecia, mas começa a ser mais intensa. A venda pública de terrenos a preço baixo, os bens da igreja, ou de nobres que fugiram, ou de nobres que foram mortos. A ideia da possibilidade de direito à greve, a instituição de um ensino público e a instituição de um culto católico racionalista. Certo? E não é bem um culto católico, obviamente, mas é a ideia do racionalismo, a ideia daquilo que eu já falei, da maçonaria, que tenta criar uma religião de Estado. Bom, em 1793, o Marat ele é morto, né, um prostíbulo, e isso aumenta a radicalização. O que acontece? O Danton ele acaba sendo considerado moderado demais. Em setembro de 1793, começa o período do terror, porque o Robespierre assume o poder e dentro daquilo que é a Convenção Nacional, lembra que eu disse? Uma subfase chamada Convenção Montanhesa, nós vamos ter um período do terror. O terror não é uma fase de governo, é importante que se diga. O terror é um período, né? O reinado do terror é um período dentro da Convenção Montanhesa, um período que vai de setembro de 1793 até julho de 1794, e estima-se aí, seja durante todo o período do terror ou todo o período da Convenção Montanhesa, nós vamos ver uma estimativa de mais de 50 mil mortos. Okay? Inclusive, é morto a Maria Antonieta, são mortos vários revolucionários girondinos, é morto o próprio Danton, que era um dos líderes da Revolução e era um membro do Comitê de Salvação Nacional. Bom, instituído aí estas mortes, eles eram julgados em um tribunal revolucionário. E este tribunal revolucionário ele suspendeu aquilo que eram os direitos individuais. Então o governo de Robespierre virou realmente uma ditadura aberta. E diante das dificuldades econômicas, das militares, das excessivas execuções, do fato de haver várias traições, acusações, o Robespierre é considerado um tanto quanto louco, né? Ele é derrubado do poder e vai haver um golpe, que é o golpe do Thermidor, e vamos ver inclusive a execução de vários revolucionários montanheses, jacobinos e do próprio Robespierre. Vejam vocês que, a despeito do lema da Revolução Francesa ser a igualdade, a liberdade e a fraternidade, a Revolução ela pendia de um lado para o outro e nestes momentos ela exagerava, ela exacerbava, ela ia para um lado muito sanguinário, inclusive perdendo o seu controle. Né? Importante que se diga, por exemplo, a ideia da guilhotina foi inventada por um médico revolucionário, Guillotin, como um instrumento de acelerar a matança, né? De tornar tudo mais rápido, de que não houvesse a ideia de vai demorar a morrer, porque a forca demora-se a morrer, de tornar a coisa muito mais fria,
Ao invés de ter um chacal cortando o pescoço diretamente, tem um cara que puxa uma corda e a guilhotina cai e rapidamente outra pessoa vai ser executada. Nós vamos ver que essa fase é uma fase de supressão de direitos. E que eu trouxe, por exemplo, um caso aqui, né? Vocês podem procurar esse caso, que é das freiras carmelitas de Compiègne, freiras de mosteiro, freiras reclusas, que foram guilhotinadas em 17 de julho de 1794, acusadas de não se devotarem ao Deus revolucionário, à Revolução. Vejam que eram mulheres que não estavam participando da Revolução, elas não eram contra-revolucionárias, elas eram freiras de clausura, e simplesmente por não participarem da Revolução, por não aderirem, por decidirem dar a vida à religião e não pela ideologia do Estado, como eu coloquei aí, elas foram condenadas, presas, né, e condenadas à morte, porque se negaram a negar a sua fé, né, a abjurar do seu Deus, a totalmente continuar fiéis, né? E há um filme que fala sobre isso, eu recomendo, Diálogo das Carmelitas. Então, vejam a que ponto esse período do terror e o período de radicalização ele chega, que é justamente, né, o não respeito, a não tolerância às diferenças, já que todos, né, vemos a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, este lema, que é o lema da Revolução Francesa, né, que estava lá na moedinha, que eu mostrei há pouco, você teve uma moeda de Rousseau, lembremos da frase do Diderot: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Então, na verdade, a Revolução Francesa, ela, apesar de alguns avanços, nós vamos ver um processo extremo de radicalização. Okay? Bom, na Convenção Thermidoriana, é a fase que nós vamos deixar para a próxima aula. Esse vídeo já tem 27 minutos. Estou fazendo o esforço aqui de fazer o ensino da Revolução Francesa completa em menos de 1 hora. Vamos agora, então, para um corte. E no próximo vídeo, se você está gostando da aula, está anotando, está compreendendo, você tanto pode fazer perguntas e deixar o like no vídeo, tá? Não é a minha pretensão, mas eu vou saber também que essa aula foi útil e você pode fazer perguntas aí e tirar dúvidas. Então, vamos para a nossa próxima aula a partir do próximo vídeo, ok? Ficamos aqui com o encerramento desta aula. Até a próxima. Tchau, tchau.